E a todas, né? Boa tarde, irmão, boa tarde, irmã. Boa tarde, amigos que estão ligados conosco nesta live, nessa tarde. Terceiro dia da campanha, né? Vencendo as opressões malignas. Vamos começar a nossa reunião nessa tarde, vamos começar orando, passar alguns instantes falando com Deus, pedindo ao Senhor que abra o nosso coração, nossa mente, nossa alma, para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor, entender a sua palavra, absorver a tua palavra e ter vitória total e completa. Senhor, em nome de Jesus, estamos diante do Senhor mais uma vez. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor possa falar conosco nessa tarde, aonde quer que esta live chegue, tanto aqueles que já estão assistindo agora, quanto aqueles que virão assistir, que o Senhor realmente possa despertar a alma, possa despertar o espírito, despertar o coração de cada um, para que possamos, ó Deus, entender os seus caminhos, seus propósitos, meu Deus, toda a sua vontade para nós. Por isso, Senhor, dá graça agora, que a palavra saia viva, que a palavra saia eficaz, que a palavra saia com todo o poder, em nome de Jesus, amém e amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 28, Deuteronômio 28, versículo 1, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, diz o seguinte: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor te exaltará, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Continue. E todas estas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Interessante que a Bíblia Sagrada diz, nesses dois textos, e ele continua o versículo 2 falando que estas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Mas, bispo, o que tem a ver esse texto com opressão? Vá lá comigo agora no versículo 28 e 29, para você ver. Olha o que está escrito ali. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo de coração. 29. E apalparás ao meio-dia como um cego apalpa a escuridão, e não prosperarás nos seus caminhos. Pelo contrário, porém serás o que, gente? Oprimido, roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Ele diz claramente no versículo 1 e 2, que eu e você fomos preparados para que a bênção do Senhor viesse sobre nós e nos alcançasse. Quando? Se nós dessemos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus, e buscando fazer aquilo que é a sua vontade para as nossas vidas. Mas quando nós fazemos o contrário, que nós não damos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus, buscando fazer o que é a sua vontade, ou saindo fora da sua vontade, olha o que ele diz, que nós ficaremos como um cego, que apalpa na escuridão, ou seja, em pleno meio-dia. A pessoa que está fora da bênção de Deus, a Bíblia diz ali claramente, olha aqui, porém serás oprimido. O espírito de opressão, quando ele vem sobre a pessoa, por ela estar fora da vontade de Deus, ele diz que ele ficará como uma pessoa que é cega, apalpando ao meio-dia. Essa pessoa fica completamente perdida, completamente sem direção. Todas as vezes que você fala com uma pessoa, que ela diz, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei como fazer, o que fazer, por que fazer,
A pessoa se encontra perdida, mesmo estando no meio-dia, com o sol estralando lá fora. Mas ela está perdida. Agora está perdida por quê? Porque na verdade, ela está tomada pelo espírito de opressão que traz a ela a cegueira espiritual, que não a deixa ver, que não a deixa enxergar. A pessoa que está, olha o que ele está dizendo, porém serás oprimido. Quando a pessoa está debaixo do espírito de opressão, ela não tem visão para si mesma, não tem visão para a sua casa, para a sua família, e não tem visão para as outras pessoas, porque ela está debaixo da cegueira espiritual. Além disso, olha o que a Bíblia está dizendo aqui, que além dele ficar como cego, que apalpa na escuridão, estando ao meio-dia, não prosperarás nos teus caminhos. Quando essa pessoa está debaixo do espírito de opressão, gente, além da cegueira espiritual, ela não prospera. Ela não avança. E ele está falando de área financeira. A pessoa trabalha, a pessoa luta, a pessoa batalha, mas ela não prospera. A bênção de Deus na área financeira não alcança esta pessoa, porque o espírito de opressão está agindo diariamente na vida dessa pessoa. Agora, por que o espírito de opressão está agindo desse jeito? Porque o espírito de opressão faz essa pessoa ficar cega, não a deixa prosperar de maneira nenhuma, e ele termina dizendo ainda, todos os dias da sua vida você será roubado. Ou seja, a pessoa quando ela angaria, quando ela junta, que ela fala agora, chegou a minha hora, ela é roubada de alguma forma. E não haverá quem salve essa pessoa. Por quê? Porque ela está fora da vontade de Deus. E como eu sei que essa pessoa está fora da vontade de Deus? Olha comigo para você ver, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios 6, 14. Olha o que ele diz aqui. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que o espírito de opressão está em cima desta pessoa? Porque ela está cega espiritualmente. Porque ela não prospera. Porque ela é roubada. Ele diz, porque essa pessoa quebra o mandamento, quebra uma lei de Deus, porque ela se prende a um jugo desigual com pessoas infiéis. O que é jugo, gente? Interessante, quando a Bíblia fala de jugo, ele está falando de, eu falei sobre isso outro dia, que eu quero voltar a falar. É nada mais, nada menos que um pedaço de pau, que você coloca no pescoço de um boi, e de outro boi, de dois bois que estão pareados. E amarrado por aquele pedaço de pau, e aí coloca-se um outro, ou seja, um carro de boi, que é amarrado nesse pau, e os dois bois começam a puxar. Agora acontece uma coisa interessante, que aquele pau, que amarra os dois bois, colocando eles pareados, chama jugo. Ou seja, lá no estado de Goiás chama-se canga, mas o normal é um jugo, ele está preso, um boi está preso no outro. Agora tem uma coisa interessante a respeito desses bois que estão amarrados. Eles têm que ter a mesma altura e mais ou menos o mesmo peso. Eles não podem ter altura desigual, nem peso desigual, porque se eles tiverem altura e peso desigual, o carro que eles estão puxando, o carro de boi, eles sempre vão pender para o lado que é mais fraco, ou seja, o lado mais fraco vai puxando de tal maneira que ao invés de seguir em linha reta, ele sempre vai pendendo para o lado, até o carro de boi tombar. Então a palavra de Deus diz aqui, que nós não devemos amarrar a nossa vida, ou seja, atrelar a nossa vida com pessoas que são infiéis.
com pessoas que não são crentes, com pessoas que não são lavadas, com pessoas que não são remidas pelo sangue do Cordeiro. Quando você atrela a sua vida a alguém que não é crente, a alguém que não é do Senhor, no começo você verá, vai estar tudo bem. No começo tudo vai dar certo, no começo tudo vai fluir, mas são pesos desiguais. Você busca a Deus e aquela pessoa no íntimo busca o maligno, que só o fato dele não buscar a Deus, ele já está louvando e exaltando o mal. Ah, mas eu não vejo isso. Você não precisa ver, você verá isso no futuro. Porque você atrelou a sua vida a um jugo desigual. E por isso, você fortalece o espírito de opressão para cegar você espiritualmente. Não te deixará prosperar de jeito nenhum. Será roubado. E você verá que não haverá quem te salve dessa situação. Por quê? Porque você mesmo atrelou a sua vida a esse infiel. E ele chega e diz aqui: ora, por que sociedade tem uma pessoa que é justa com a injusta? Aqui ele está falando de sociedade. Numa sociedade, as pessoas entram para dividir trabalho, entram com dinheiro igual, sempre colocam alguma coisa para fazer o investimento. Quando se trata das relações, nós só podemos ter sociedade com uma pessoa que anda na justiça de Deus, que é justa diante de Deus, que segue a justiça de Deus, que já foi justificado diante de Deus, para que a justiça de Deus nos alcance e nós estejamos debaixo da bênção de Deus. Mas se eu atrelo a minha vida, tendo uma sociedade, sendo eu justo, justificado, que ando na justiça de Deus, com alguém que é injusto, que não foi justificado, com alguém que não anda com Deus, aquela sociedade estará debaixo do espírito opressor, e aí você verá que a cegueira vai te alcançar, que não haverá prosperidade na sua casa e você será roubado. Porque você atrelou, fez uma sociedade com alguém que era infiel. Aí ele continua dizendo: e que comunhão tem a luz com as trevas? Ora, meu querido, se você já foi justificado, é justo diante de Deus, é lavado pelo sangue, você é luz. Mas a pessoa a quem você atrelou a sua vida, está na luz? Anda na luz? Vive na luz? Ou ele é trevas? Ah, aquela pessoa não tem ações, não tem atitude de trevas. Mas ele tem comunhão com a luz? Não. Então, ele está nas trevas, anda nas trevas, e por isso ele não se achega para a luz. Se essa pessoa que você anda com ela está nas trevas, você me perdoe, mas você vai ficar cego. Não prosperará. Por quê? Porque o espírito de opressão, ele age na brecha do injusto e daquele que está nas trevas. Aquele que está nas trevas e anda na injustiça, abre a brecha para que o espírito opressor possa agir. Olha comigo, por favor, o versículo 15. Ele diz: que concórdia há entre Cristo e Belial? O que ele está dizendo aqui? Você acha que tem alguma concordância, alguém que está em Cristo, com alguém que é filho de Belial, que é filho do diabo, que é filho do maligno? Aqueles que são filhos de Deus, que são filhos de Cristo, aqueles que estão em Cristo, são novas criaturas, são lavados e remidos pelo sangue. Eles andam na justiça e andam na luz, por isso eles são de Cristo. Mas a pessoa que é de Belial não se achega de maneira nenhuma para a justiça, logo ele é injusto diante de Deus, e ele está nas trevas, e a Bíblia o chama de filho de Belial. Então, essa pessoa injusta, essa pessoa que está nas trevas, que é filho de Belial, ele está com a brecha aberta para a atuação do espírito opressor, que vai te cegar,
que não te deixará prosperar, que levará você a ser roubado, e não haverá quem te livre, porque é você que decidiu essa aliança, é você que decidiu esse compromisso. E ele continua: que parte tem alguém fiel com infiel? Você busca ser fiel a Deus, busca ser fiel a Cristo, ser fiel à igreja, andar firme diante do Senhor, mas aquela pessoa que é filho de Belial, que é injusto, que está nas trevas, ele não tem fidelidade com Deus, ele não tem fidelidade com a igreja, ele não tem fidelidade com o reino. Por isso o espírito de opressor entra na vida daquela pessoa, e logicamente, como você está atrelado, você se torna oprimido tal qual ele é. Continue. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Ele está dizendo então, porque você foi justificado, você está na luz. Porque você está na luz, você está em Cristo. Se você está em Cristo, logicamente, você é fiel a Deus. Está completamente buscando ser fiel a Deus. E aí, logicamente, você se torna um templo de Deus, templo do Espírito Santo. Mas a pessoa que você está atrelado, está em julgo desigual com ela, a Bíblia diz então aqui, que esta pessoa, misericórdia, é injusta, está nas trevas, é filho de Belial, é infiel a Deus, é infiel à igreja, e a Bíblia diz que ele é um templo de ídolos, templo de demônios. Olha o que ele diz ainda: porque vós sois templo do Deus vivente, como Deus disse, neles eu habitarei, e entre eles eu andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quando nós fazemos essa aliança, que nós estamos nesse julgo desigual, nós deixamos a nossa vida aberta para a ação do espírito opressor. Abre comigo, por favor, lá no livro ainda de Deuteronômio, capítulo 28, vamos ver o versículo 29 e o 30 agora novamente lá para você ver. Olha o que acontece com a pessoa debaixo do espírito de opressão. Apalparás o meio-dia como cego, apalpa a escuridão, não prosperará. Porém, somente serás o quê? Oprimido. Olha o verso 30 agora. O que acontece com a pessoa oprimida? Ele diz a respeito do homem aqui, mas é interessante que o outro texto fala sobre a mulher. Ele diz: desposar-te-á com uma mulher, desposar-te-á com um homem. Porém outro homem dormirá com ela, outra mulher dormirá com seu marido. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás do seu fruto. Sabe o que ele está dizendo aqui? Porque você está em julgo desigual, aquela pessoa, através do espírito de opressão, será levada a ter um relacionamento extraconjugal, a ter um relacionamento que não é só com você. Outro homem dormirá com a sua esposa, outra mulher dormirá com seu marido, porque o espírito de opressão está atuando, porque você está em julgo desigual com aquela pessoa que Deus falou: não esteja em julgo desigual com as pessoas infiéis, não esteja em julgo desigual com aqueles que não estão na luz. Continue para você ver o versículo 31. Versículo 31. O teu boi será morto aos teus olhos, porém deles não comerás. Vamos lá para o 33. O fruto da tua terra, todo o trabalho, comerás um povo que nunca conheceste. Tu serás oprimido e quebrantado todos os dias da sua vida. Tudo isso aconteceu por quê? Porque está com o jugo desigual. E por que está com o jugo desigual? Porque não quis ouvir a voz do Senhor teu Deus. Não quis ouvir a voz do Senhor teu Deus. Bispo, mas agora acontece um fato. Tudo bem,
A pessoa com quem eu estou atrelado à minha vida não é do Senhor, não é crente. É gente boa, mas não é crente. Quer dizer que ele é ímpio? É, infelizmente é. Mas o que eu devo fazer agora? Porque eu vejo que o espírito de opressão que não está agindo na minha vida vai agir. E eu ficarei como um cego, como uma cega. Eu não prosperarei, as coisas não darão certo para mim. E além disso, eu corro o risco de perder essa pessoa através do fato de que uma outra pessoa pode entrar no nosso relacionamento. O que eu faço para mudar isso? O que eu faço? Abre comigo novamente lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. E serás que se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Pronto. Eu te pergunto, Deus está falando com você a respeito desse assunto? Você está vendo que você está atraindo a opressão para a sua casa? Por causa do jugo desigual? Então você entendeu do assunto. Já sabe o assunto, está vendo a enrascada que você está nela, porque tudo agora parece maravilhoso, mas vamos esperar o tempo passar para você ver? Senão irá acontecer exatamente como está escrito. Tá, eu já entendi isso. Então ele diz, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então é hora de você abrir os seus ouvidos e ouvir a voz de Deus. Deus, eu estou nesta situação clara. A pessoa com quem eu atrelei a minha vida não é do Senhor, não está no Senhor. É gente boa, mas ele não te aceita como Senhor e Salvador. Ele não tem apreço pelo reino e pela igreja. E eu estou fadado a estar debaixo do espírito de opressão e receber toda a força de opressão que virá sobre mim. Como eu posso mudar isso? Ele diz, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus. E ele diz, tendo o cuidado de guardar os seus mandamentos. Então aqui ele começa a explicar. Se eu ouvir a voz do Senhor meu Deus, e eu guardar os mandamentos, que hoje ele me ordena, ele diz que o Senhor te exaltará. Mas bispo, está aí a outra pessoa com quem eu estou atrelado. Vou te dar uma boa notícia. Abre comigo lá no livro de 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7 agora. 1 Coríntios 7, diz o seguinte, olha aqui, só um instantinho, deixa eu pegar só o versículo certo aqui. Deixa eu pegar aqui, gente. Aqui. Aqui. Então pronto aqui, ó. Abre, olha aí para você ver aqui. Capítulo 7, versículo 10.
Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Continue. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não deixe a mulher. Continue. Mas aos outros digo-vos, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, ou seja, se o marido é crente e a mulher é descrente, ela não consente em habitar com ele, não a deixe. Se o irmão, o homem, a esposa dele não é crente, ela é julgo desigual, ela está ligada aos ídolos, como está escrito, ela é filha de Belial, ela é injusta diante de Deus. Mas a Bíblia diz que essa mulher, que é descrente, que é um julgo desigual, ela consente em viver com o marido que é crente. Ele diz, a palavra de Deus diz, não deixe. Olha o seguinte, versículo 13. Se alguma mulher tem marido descrente, agora está falando da mulher, então o seu marido não é crente, não é justo, é injusto, porque se não tem Jesus não adianta, ele é trevas, você tem que assumir, ouviu a voz do Senhor, ele é injusto, ele é trevas, é filho de Belial, ele não é templo do Espírito Santo, mas é templo de ídolos, ele é um descrente. Olha o que a Bíblia diz, se alguma mulher tem um marido que é descrente, e ele consente em habitar com ela, a Bíblia diz então, já que você casou, não deixe ele. Bispo, mas então eu estou lascado. Quer dizer que a Bíblia Sagrada diz que eu estou num julgo desigual, por isso o espírito de opressão está em cima da gente, por causa da esposa descrente, por causa do marido crente. Tá, mas como é que conserta isso? Por isso que eu disse a você, se ouvires a voz do Senhor teu Deus e andares no teu mandamento, ele diz, se o seu marido descrente ou a esposa descrente, é ele que consente em viver com você, não separe. Agora, olha a boa notícia que eu vou te dar agora aqui, para você quebrar o espírito de opressão que poderá vir sobre você, porque você está com a esposa descrente, ou marido descrente, ou filho descrente. Olha o que está escrito agora, olha o versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido crente. O que é que ele está dizendo aqui? Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, guardar os seus mandamentos, e você tem um marido descrente, a Bíblia diz claramente que se você guarda o mandamento, Deus vai santificar o seu marido. Ele é injusto, ele é descrente, ele não anda na palavra, mas o Senhor vai santificá-lo, vai guardá-lo, vai protegê-lo, vai livrá-lo da mão do opressor, por sua causa, mulher, por sua causa, marido. E ele diz ali ainda, de outra sorte vossos filhos serão imundos, mas agora são santos, ou seja, os filhos que ainda não estão no Senhor, mas a mãe crente, que ouve a voz do Senhor, que guarda os mandamentos, o pai crente, que ouve a voz do Senhor, guarda os mandamentos, santifica os filhos, e outra, santifica o marido crente, santifica a esposa crente, descrente aliás, e logo, a Bíblia Sagrada então mostra, que uma vez que esses maridos e esposas, que outrora era julgo desigual, eles serão tirados debaixo do espírito de opressão. Eles não serão oprimidos, porque a mulher crente terá autoridade espiritual para expulsar o espírito maligno da vida do descrente. Está entendendo, gente? Está vendo por que você tem que conhecer a palavra de Deus? Está vendo por que você tem que entender a palavra de Deus? Porque quando a gente não entende, a gente fica preso apenas a um detalhe só. Ficamos aprisionados apenas a um detalhe. Mas quando nós lemos a palavra e passamos a entender,
Quando a gente lê claramente que não pode estar em julgo desigual, nós falamos estamos completamente perdidos. Mas quando eu leio esse texto aqui claramente, que o marido descrente é santificado pela mulher crente, que a mulher descrente é santificada pelo marido crente, ou seja, o marido crente e a mulher crente passa a ter autoridade e santifica seu marido, tirando eles debaixo do espírito de opressão. Os filhos descrentes são guardados e protegidos e são santificados pelo pai e pela mãe crente. Você tem autoridade para guardar os descrentes. Quantos estão entendendo, diga aleluia. Por isso nessa tarde eu quero orar agora. Por você que os seus pais não são crentes, você pode santificá-los. Para você que tem filhos que não são crentes, você pode santificá-los agora. Para você que tem um marido que é descrente, você pode santificá-lo agora. Para você que tem esposa descrente, você pode santificá-lo agora. Quantos estão entendendo, diga aleluia. Por isso nós vamos orar agora, para que Deus te dê graça, para santificar os seus pais que não são crentes, gente. Você pode santificar os seus pais, proteger os seus pais. É claro que tem alguns pais, e mesmo esposa, que precisam de uma esfrega. Então você vai falar, Deus, eu santifico meu pai e a minha mãe, mas para conversão. Eu quero guardá-los do mal, mas o Senhor pode dar a esfrega que tem que dar para levá-los à conversão. Mas a Bíblia diz, porque o marido descrente santifica, é santificado pela mulher crente, e a mulher descrente é santificada pelo marido que é crente. De outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora eles são santos. Quando nós estamos debaixo desta unção, desta graça, desta vida, o parceiro guarda, protege o outro, e aí o espírito de opressão não pode atuar mais. Amém? Feche os seus olhos agora e vamos orar. Ore comigo agora e fala, Senhor Jesus, nessa tarde, eu digo, eu sou justo, eu sou o templo do Espírito Santo. Fala, eu sou luz, eu sou de Cristo. E nessa tarde, ó Deus, eu quero te dizer que a minha vida ainda é atrelada a pessoas descrentes. Ah, meu Deus, e o Senhor conhece o descrente que está perto de mim, e eu estou atrelada a essa pessoa. Mas agora, eu digo, que esse descrente, seja agora, santificado, através da minha oração. Tua palavra diz, que o crente, santifica o descrente, e eu santifico agora, seja meu pai, minha mãe, meus irmãos, o esposo, ou esposa, os meus filhos, eu santifico agora, e eu digo, espírito de opressão, eu te repreendo da minha casa, da minha família, solta a vida daquele descrente, porque eu santifico agora, eu santifico como a palavra do Senhor diz, fala, eu protejo, e eu guardo, e eu digo, meu Deus, eu estava atrelado a um infiel, a um descrente, mas agora, Deus, eu santifico, e eu digo, que o jugo desigual desapareça agora, porque aquele que eu estou santificando, será jugo igual, será abençoado, mas meu Deus, age na vida dessa pessoa, para que ela seja salva, seja liberta,
seja transformada, regenerada, e fique livre do espírito de opressão, por si mesmo, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Levanta as suas mãos ainda e fala comigo. Fala: Senhor Jesus, fala: eu repreendo da minha vida agora todo espírito de opressão na minha mente, na minha alma, no meu espírito, no meu coração. Eu profetizo: nada, Senhor, nada mesmo impedirá a bênção do Senhor sobre mim. Fala: eu serei guardado, protegido pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? Você viu como a palavra de Deus, ela tem solução para as coisas mais difíceis dessa vida? Porque quando nós olhamos os primeiros textos, fala: estou lascado, porque a minha vida está atrelada a um jugo desigual. Mas a palavra de Deus diz claramente no livro de Gálatas que o Senhor quer que todos se salvem. Por isso que o descrente é santificado através da mulher crente. A mulher descrente é santificada pelo marido crente, porque o Senhor quer salvá-lo. Tá certo? Olha, lembrando que amanhã, às 19h30, nós teremos a nossa live. Você pode estar conosco. E é de extrema importância que você possa nos ajudar a continuar esta obra, através do seu dízimo, da sua oferta. A presbítera Andrine vai lançar aí, no rodapé do Facebook nosso aí, o número do Pix que você pode enviar a sua oferta ou seu dízimo. É muito importante que você faça isso. Aliás, que façamos isto em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Espero que Deus tenha falado com você, que o Senhor tenha abençoado a sua vida, tenha feito com que se abrisse o seu entendimento e fosse abençoado. Quero despedir você em paz agora em nome de Jesus. Senhor Jesus, que a paz do Senhor, que a vida do Senhor alcance o meu irmão nessa tarde de terça-feira, e também à noite, e também à quarta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo. Cada dia sejamos abençoados e guardados, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até amanhã às 19h30, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau.